E aí, pessoal, boa noite a todos. E aí, chegou o áudio ou não? Chegou o áudio? Vamos ver aqui com o fone de ouvido se dá. E agora, pessoal, estão ouvindo? Tá ouvindo? Tá? Vamos lá. E agora, pessoal, estão ouvindo? Então vamos sem fone. Como eu estava falando, essa é a nossa primeira live do ano, certo? Onde a gente sempre trazia convidados para falar de algum tema conosco, sempre tá levando informação, e aí a gente decidiu montar um projeto aí de uns 30 dias, onde a gente vai apenas escolher temas e vai falar sobre esses temas sem a participação de convidados. Então, para quem não me conhece, eu sou Gilmara, eu sou formada em técnico em agropecuária e administração. Estou cursando atualmente técnico em isotecnia pelo Senar, no Polo de Jucurutu, onde eu quero agradecer aqui aos meus colegas que estão assistindo. Já vi que alguns aqui entraram e atualmente eu sou a sócia fundadora da Agro Rural Consultoria, que é uma empresa de consultoria voltada ao agronegócio, ao produtor rural, e a gente trabalha em parceria com o Senar, Sebrae, e também fazemos atendimentos particulares. Então, hoje a gente decidiu falar um pouco sobre o manejo de vaca em lactação. Por que falar sobre manejo de vaca em lactação? Porque a gente, enquanto técnico, nesses 14 anos que eu tenho de formação, nesses 14 anos que eu tenho de consultoria aí rodando por esse Nordeste, a gente vê que muitos produtores eles não sabem manejar corretamente as suas vacas em lactação. Tem produtores que têm um plantel muito considerável, tanto geneticamente como em quantidade de animais, mas que quando você começa a analisar, que você começa a tomar conhecimento da propriedade, a gente percebe que a forma de manejo que aquele produtor tem, que aquele vaqueiro tem com as vacas em lactação, deixa muito a desejar. E com isso, as vacas elas começam a diminuir, deixam de expressar o seu potencial produtivo, deixa diminuir a sua produção de leite. E um dos pontos muito importantes é a questão da alimentação, certo? Então eu vou começar falando pela alimentação e a gente vai falando quais são os pontos mais importantes e como a gente precisa melhorar para que a gente possa ter resultados melhores com esse tipo de vaca, com essas vacas em lactação. Então a alimentação ela é muito importante, principalmente a alimentação volumosa.
porque vaca é ruminante. Tem muito produtor que ele quer criar as vacas ofertando mais concentrado do que volumoso, e isso implica muito no custo de produção, que é um ponto que a gente vai fazer outra live aí outro dia para discutir melhor. Então, a alimentação das vacas em lactação, ela tem que ser uma alimentação de qualidade e em quantidade, de acordo com o peso vivo do animal, né? O peso vivo da vaca. Temos que levar em consideração, além do peso vivo, a produção de leite, o DEL, e aí, gente, e a gordura também do leite, e aí é o que muitos produtores pecam. Então, muitos produtores têm vacas de qualidade, com uma excelente genética, mas, no entanto, não tem manejo alimentar adequado. Então, tem um capim velho passado, que é o que as vacas têm acesso. Muitas vezes as vacas andam quilômetros atrás de comida, e comida seca, bagaço seco, e vaca não é para estar andando e nem estar comendo bagaço seco. Bagaço seco a gente oferta a uma categoria de animal com uma exigência menor, e com isso o produtor começa a dizer: leite não dá dinheiro, vaca não dá dinheiro, e quando a gente pega a perceber, começa a ter contato com a propriedade, a gente vê que o manejo está inadequado. Concentrado, ele tem que ser ofertado de acordo com a produção de leite. Então não adianta a gente querer empurrar concentrado numa vaca, se a vaca aí já está com um DEL alto, que é um DEL, os dias de leite. Então, DEL é simplesmente o dia, aquele intervalo ali, do dia que a vaca pariu até o último dia que ela produziu leite. Então, vacas com DEL acima de 160 dias, 150 dias, 170 dias, que já são mais de 5 meses de lactação, então essas vacas elas não vão responder a questão de concentrado. Você pode arrochar concentrado nela, mas elas não vão mais responder, porque elas já estão já em meio, já beirando final de lactação. Então, o produtor ele tem que ter esse cuidado. Outro ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração é a questão do ambiente que essas vacas ficam. O ambiente onde essas vacas são ordenhadas, o ambiente onde essas vacas recebem alimentação, o ambiente onde essas vacas dormem. O que a gente mais vê, principalmente nesse período chuvoso, é as vacas dormindo dentro da lama até a canela, as coitadas lá atoladas, não se deitam porque não tem um local para se deitarem, e isso estressa muito a vaca. E esse estresse faz com que a vaca diminua a sua produção de leite. Muitos produtores dizem: durante o inverno, minhas vacas, ao invés de aumentar o leite, fizeram foi diminuir. Tem pasto bom, mas elas diminuíram o leite. E ele não percebe que é a simples mudança do clima, né? E também a questão das vacas estarem num local com muita lama. Dormem num local com muita lama. Então, excesso de lama, além de prejudicar a questão da produção de leite, tem a questão também sanitária. Problema de casco, tem também a questão de afetar a qualidade do leite. Então, a gente sabe que o leite é um alimento que ele pega cheiro, ele pega gosto de acordo com o ambiente que ele está ali tendo contato. Então, se as vacas são ordenhadas dentro do curral, cheio de lama, esse leite ele vai ficar com uma qualidade lá embaixo, porque essas vacas estão sendo ordenhadas num local inadequado, onde algum pingo de lama pode cair dentro da bicuda, dentro do balde de leite, e isso prejudica 100% o leite, né? E a gente sabe também que se as vacas elas não ruminarem bem, se elas não descansarem, se elas não dormir, parece até uma besteira, né? Muitos produtores dizem: isso é besteira, vaca é para dormir em qualquer canto, é para ficar em qualquer canto. Não, vaca ela tem que ter o seu cantinho lá adequado para se deitar, para descansar, para ruminar, certo?
E esse local ele tem que ser um local seco, tem que ser um local macio. Ah, Gilmara, mas a gente mora aqui no Nordeste, a gente mora no Seridó, a gente tem áreas com muita pedra, e como é que eu vou fazer com um local adequado para minhas vacas dormirem? Gente, isso é muito fácil. Vocês procuram um local limpo, retira as pedras que existem no local e faz uma caminha de areia. Mês passado, ou foi finalzinho do ano passado, eu vi umas fotos em algum grupo aí de WhatsApp que eu não lembro agora, e também não lembro quem é o produtor, mas alguém aqui pertinho do Seridó, acredito que, se eu não estou enganado, acho que o município foi Jardim de Seridó. E esse produtor, o que é que ele fez? Ele, no local das cocheiras onde a vaca recebe a alimentação, esse produtor, ele peneirou a areia, deixou a areia fina, retirou toda a pedra da areia e fez forrou ali na frente das cocheiras, colocou um sombrite e colocou a areia debaixo desse sombrite. Ou seja, isso foi uma ação simples, que ele gastou pouco, né, para fazer isso, e que ofereceu conforto às vacas dele. Então, essas vacas, consequentemente, irá aumentar a produção de leite. Por quê? Porque elas estão dormindo num local macio, elas estão se alimentando num local com sombra, e isso vai refletir na produção de leite. Outro ponto também importante que a gente vê é a água que muitos produtores ofertam a essas vacas. Água com bastante lodo, água suja, bebedouros que passam meses para serem lavados, e isso prejudica muito. Para vocês terem uma ideia, uma vaca precisa ir no mínimo de 6 litros de água para produzir 1 litro de leite. Então, se você oferta uma água de péssima qualidade a essa vaca, então ela não vai beber a quantidade de água necessária para produzir 1 litro de leite. E, consequentemente, ela vai diminuir a produção de leite, certo? Eu gosto muito de quando chego nas minhas propriedades, quando eu estou atendendo, que eu vejo um bebedouro sujo, eu pergunto muito aos meus produtores se eles têm coragem de beber aquela água que está ali, se eles bebem aquela água que está ali naquele bebedouro. Muitos respondem que não. Então, assim, se você não tem coragem de tomar a água que está no bebedouro da sua vaca, por que a vaca é obrigada a tomar aquela água? Né? Então, assim, a gente precisa dar condições para que a vaca venha expressar o seu potencial produtivo. E isso a gente está falando só da parte de produção de leite, né? Sem contar que uma água suja vai transmitir doenças, certo? Para essas vacas, para esses animais. O produtor ele vai gastar mais com medicação, e isso reflete no custo de produção. Então, é uma cadeia. Então, se você tem um elozinho da cadeia quebrado, a cadeia inteira ali, aquele manejo inteiro ali tá desmoronado, certo? Local de sala de espera para quem tem ordenhadeira mecânica, que tem um rebanho puxado para girolando, para holandês. Muitos produtores dizem, aqui no nosso Seridó, aqui no Nordeste, vaca holandesa não se adapta, não dá certo. Realmente elas sofrem, porque o clima é bem mais quente do que Minas, do que regiões mais frias, né? Elas sofrem. Mas a gente tem rebanhos leiteiros holandeses aqui pertinho da gente, que os produtores eles oferecem condições para que essas vacas não venham a sofrer tanto. Que é o quê? É uma soltada de água, é uma pulverização com água na sala de ordenha quando essas vacas chegam. Essas vacas elas ficam lá descansando um certo tempo, certo? Nessa sala de ordenha, para que elas venham diminuir a sua temperatura corporal, para que elas sejam ordenhadas, para que diminua o estresse calórico, certo? E
e as vacas são simplesmente, elas são confinadas. Ah, mas nós não tem condições de criar vaca confinada não, a gente tem que botar as vacas para andar na pé daí, a gente tem que fazer, elas têm que procurar a comida delas. Então aí, gente, isso tanto faz se a vaca holandesa, como girolanda, como chuíte, como qualquer raça. Se ela for caminhar demais, se ela for maltratada, se ela não receber os cuidados necessários para ela expressar o seu potencial produtivo, você está dando um tiro no pé. Então, hoje o que a gente o que a gente mais vê hoje nas propriedades é os produtores querendo ter vacas de alta produção, mas que não estão adaptados, não têm coragem de investir para dar o conforto daquela vaca. Então aí vocês estão dando um tiro do pé. Então, se você não pode dar o conforto adequado a uma vaca que seja de alta produção, é melhor você ficar com uma vaca fraca e ela aí ficar a Deus dará, como se diz, do que você ter uma vaca de alta produção, porque ela vai se tornar uma vaca fraca dentro do seu curral, certo? Outro ponto importante que a gente vê também nas salas de ordenha é o pessoal com som ligado. Isso aí é bom e ao mesmo tempo se atrapalha. Bom por quê? Porque a vaca estando ali escutando uma música boa, de qualidade, você pode ter certeza que vaca gosta. Manejo de vaca é rotina. Então vaca gosta de ouvir música, mas desde que seja uma música baixa, certo? Para que essas vacas elas não venham se estressar. Às vezes a gente chega na sala de ordenha, o som está muito alto, que a gente não consegue nem conversar direito com o vaqueiro. Além de ter a zoada do motor da ordenha, ainda tem o som ligado alto e a gente não consegue conversar com o vaqueiro. Então, isso ao invés de melhorar, isso ao invés de acalmar a vaca, isso faz com que ela se estresse, certo? Então, som na sala de ordenha, no local da ordenha, é bom, é excelente. Agora, desde que seja um som baixo, que não atrapalhe, que não faça ruído para os ouvidos da vaca e também para o pessoal que está ordenhando, né? Porque isso prejudica a audição, tanto do animal como do ordenhador. Beleza? Outra coisa, questão de locais onde as vacas caminham. Então, a gente tem que estar sempre prestando atenção os locais onde essas vacas estão. Por quê? Porque a gente vê muito aí nos currais as vacas mancando, certo? E quando uma vaca está mancando, é porque ela está sentindo alguma dor. E essa dor que ela está sentindo também reflete na produção de leite. Ela também diminui a sua produção de leite. Então, locais com muita pedra, locais com muita declividade, locais escorregadios, isso prejudica demais a locomoção das vacas. Sala de ordenha, ela nem pode ter o piso liso demais e nem pode ter o piso grosso demais, abrasivo demais. Então, tem que ser um piso onde a vaca pise e nada venha machucar a pata dela, certo? Outro ponto importante é a questão do pessoal que tem sistema de piquete rotacionado. Então, a manutenção dos corredores. A manutenção dos corredores é importante para evitar a questão de acúmulo de lama, porque isso prejudica a locomoção das vacas. Às vezes, uma vaca se machuca no caminhar para ir da saída da sala de ordenha para a área de piquete. Temos que ter cuidado com arame solto, arame farpado solto, pedaço de arame solto próximo do local onde as vacas andam, próximo das instalações, porque isso pega no casco e isso fere. Quando não cuidado, a gente sabe que traz 1001 problema. Casco apodrece, precisa entrar com medicamento e enfim, temos muitos problemas com isso. Outro ponto também muito importante
é a questão da mineralização. Então, vaca de leite, ela precisa ter a sua mineralização adequada. Muitos produtores, a gente chega nas propriedades, pergunta aos produtores se ele fornece sal mineral às vacas. Eles dizem, forneço. Quando você vai olhar, às vezes é sal branco, às vezes é uma mistura que a gente não sabe nem o que é que tem tanto dentro daquela mistura, que na verdade não é adequada para vaca de leite, e sim para animais solteiros, para um outro tipo de categoria animal. Então, no momento que você mineraliza bem a sua vaca, você está proporcionando a reposição de minerais que ela precisa para produzir leite, para gerar o feto. E a falta de mineralização, certo, adequada, a gente vê na diminuição da produção de leite, vacas com pelo muito arrepiado, vacas com muita anemia, hipocalcemia, certo? Então, cada categoria animal ela tem a sua exigência mineral e sua exigência nutricional. Então, não adianta a gente querer fornecer um sal mineral, um núcleo mineral de bezerro para vaca em lactação, de vaca em lactação para vaca pré-parto, de vaca em lactação para bezerrada, de vaca em lactação para novilha que está em fase de reprodução. Então, esse é o maior pecado do produtor. Muitas vezes o produtor deixa de investir 100, 150 reais num saco de sal mineral, num saco de núcleo mineral, e aí ele vai gastar bem mais lá na frente quando esse animal ele adoece, e a doença vem por falta de minerais. Então é uma parte muito importante que o produtor tem que estar atento à questão da mineralização, certo? Então a gente já falou de ambiente, a gente já falou de alimentação, a gente já falou um pouquinho de sanidade e a gente já falou um pouquinho de mineralização. E aí eu quero saber de vocês se vocês têm alguma pergunta, tem algum questionamento que queira fazer, a gente está à disposição. Se tem mais alguma dúvida, se quer botar algum ponto aqui com relação a vacas em lactação para a gente estar discutindo, que vocês fiquem à vontade. A gente está aqui para bater um papo. Essa live é mais um bater papo, é trocar informação, como se diz, é tentar deixar vocês mais bem informados e a gente também se capacitar e aprender com vocês no dia a dia, na vivência de vocês. Eu sei que aqui tem muita gente que é produtor, que é técnico, que tem formação na área, mas também tem gente que não tem nenhuma formação na área. E a gente quer ouvir vocês. Alguém queira fazer alguma pergunta, fica à vontade, a gente está aqui à disposição para estar respondendo. Enquanto isso, eu vou falar. Boa. Quem foi que perguntou aqui? Ieri, né? Qual a sua indicação no sal mineral? Rapaz, é o seguinte, aí fica a critério do produtor. Existem vários tipos de sal mineral no mercado, certo? Então eu não vou apontar o nome de nenhum deles, até porque também eu faço representação de núcleo mineral, de sal mineral para uma empresa. Eu não vou citar o nome de nenhum, certo? Mas existem vários no mercado, bom, excelente, de qualidade. Resta vocês pegarem lá a tabelinha, certo? Dar uma olhada nos níveis de mineral, comparar os níveis de mineral de uma marca com outra e ver o que é a composição daquele mineral. O que é que um tem que o outro não tem, certo? Hoje o que a gente mais utiliza aí para vaca, na verdade um componente de um núcleo mineral que muitas empresas, que umas usam e outras não usam, é a questão da monazina. Monazina é o que? É uma substância que faz com que haja um aumento na produção de leite daquela determinada vaca, de acordo com o estágio de lactação dela, certo? Não quer dizer que sempre essa vaca vai consumir e vai aumentar o leite, certo? Mas procurem empresas
que a composição do núcleo mineral, que é a composição dos núcleos, né? Que tem a moneisina na composição para vaca em lactação, certo? Então, assim, eu não vou falar o nome de nenhum, porque eu não quero, eu defendo a marca que eu uso, que todo mundo sabe, que eu sou representante da Nutria, mas aí fica a critério de cada um pegar, dar uma olhada na composição dos núcleos minerais que existe hoje no mercado, certo? Não vou dizer qual é melhor e qual é pior, porque para mim não existe isso. Cada empresa tem a sua forma de trabalhar, tem o seu, na verdade, a sua receita, né? A sua receita. Então, assim, não tem como eu dizer, a marca fulana é melhor do que a marca ciclana. Não existe isso. Então, cada empresa tem seu receituário, tem seus minerais que é composto aquele núcleo, certo? Então, procure sempre trabalhar com um núcleo que seja conhecido no mercado. Essa é uma dica. Trabalhe com núcleos conhecidos no mercado, que tenham renome no mercado. São as melhores, beleza? Wesley, tem uma vaca que entra no cio, o que fazer para regularizar? Como é? Deixa eu ver aqui. Tem uma vaca que entra no cio, o que fazer para regularizar? Sempre fica entrando no cio. Tá aqui. Loureiro Wesley. Tem uma vaca que sempre fica entrando no cio. O que posso fazer para regular esse cio? Ó, é o seguinte. Primeiro ponto é você ir atrás de um veterinário, certo? Passar uma ultrassom nessa vaca para saber se essa vaca tem algum problema reprodutivo. Se tem algum cisto, se tem algo estranho lá no útero, né? Caso isso caso ele detecte que não tenha nada, que o útero da vaca esteja saudável, próximo ponto é ver a questão de alimentação e mineralização, certo? Ver a questão também do touro, porque nem sempre o problema reprodutivo é só da vaca, pode ser que o touro tenha algum problema que não consiga emprenhar a vaca, mas primeiramente é procurar um veterinário, passar uma ultrassom nessa vaca para saber se essa vaca tem algum problema no útero. Caso não tenha, aí a gente tem que analisar a questão da alimentação e da mineralização, se está ok. Se aquela vaca está no score corporal certo, porque vaca magra demais, muitas vezes ela não entra no cio, quando ela entra no cio ela fica repetindo. Por quê? Porque ela não tem os minerais suficientes dentro do seu organismo para conseguir emprenhar, certo? Então, o primeiro ponto é procurar um veterinário. Beleza? Marisa, queria que você fala sobre ração balanceada. Marisa, fale um pouco sobre ração balanceada, ideal para vaca leiteira. Ó, o seguinte, como eu falei no início, eu quanto técnica, eu não gosto de recomendar, de balancear a ração para produtor, sem antes eu fazer um estudo do que tem dentro da propriedade dele. Que tipo de volumoso ele está ofertando, a qualidade daquele volumoso. Então, como eu falei no início, para a gente formular uma dieta para uma vaca em lactação, a gente tem que levar em conta o peso vivo dela, o score corporal, a quantidade de crias que essa vaca já tem, o estágio de lactação e também a questão da gordura do leite. Então, são pontos que a gente tem que levar em consideração para a gente poder formular uma dieta. Mas o que as literaturas falam, o que muitos técnicos fazem, é a questão de formular dietas com 18% de proteína, acima de 18% de proteína, entre 18% e 24% de proteína. Essa ração serve para vaca que produz aí 15 litros de leite, 14, 20, 22. Então, assim, é uma coisa que eu não gosto de fazer, certo? Eu só indico uma ração para um produtor, eu só formulo uma ração quando eu tenho dados suficientes para formular. Por quê? Porque quando a gente chega na propriedade, o produtor ele é muito ansioso e ele quer ver a sua produção de leite aumentar. Então, no momento que eu formulo uma ração para aquele produtor, que eu não tenho nenhuma base de como é a questão do volumoso que aquele
produtor oferta aquela vaca, eu estou dando um tiro no pé. Por quê? Porque tanto eu posso acertar, como eu posso errar. E a probabilidade de errar é bem maior do que acertar. Porque eu não tenho base, eu não sei que tipo de volumoso ele está ofertando, eu não sei, não conheço o manejo do produtor. Então isso aí é uma coisa que a gente tem que ter base para a gente poder dizer, ó, a ração que você vai dar à sua vaca é uma ração composta com tantos por cento de milho, tantos por cento de soja, tantos por cento de resíduo, de farelo de algodão, de caroço de algodão, de ureia, tantos por cento de núcleo mineral, e aí você vai ofertar para cada 2,5 litros de leite produzido 1 quilo de ração, 1,5 kg de ração. Então assim, isso a gente precisa ter muitos dados da propriedade para a gente poder fazer uma coisa dessa. Falar sem ter dados, a gente tá dando um tiro no pé, certo? Tem mais pergunta? Nível ideal de proteína e energia e sal mineral. É como eu falei, tudo depende da produção de leite, tudo depende do score corporal da vaca, tudo depende do peso dela, certo? E a questão de sal mineral, de núcleo mineral, vai muito do fabricante. Então, cada fabricante ele tem uma recomendação lá. Tem uns que é 3% na dieta, outros que é 4%, tem uns que é 2,5%, outros que é 5%. Então, assim, cada fabricante tem lá a sua recomendação de tantos por cento na dieta. A cada 100 kg de ração, você vai botar tantos quilos do núcleo mineral, certo? Então, assim, não tem nem como dizer a quantidade certa com relação ao núcleo mineral. Emílio, Mara, pessoa muito eficiente por tudo que faz. Obrigada, Emílio, você é um amigão. Tem mais alguma pergunta? Elianto, valeu Elianto, você é gente boa. Elianto é um produtor lá de Riacho de Santana, que está começando na atividade leiteira agora. É um cara que está começando fazendo certo. É um produtor que está com poucas vacas, certo? Até porque a propriedade dele é pequena, então ele não tem como colocar uma quantidade grande de animais dentro da propriedade dele. Ele está selecionando, ele está com vacas de boa produção, está com uma alimentação volumosa boa, formando mais aí uma área de pastejo. Já fez também aí, olha Eliane, tô contando sua vida todinha, ó. Já fez aí uma instalação para ordenhar as vacas, ou seja, Elianto hoje ele produz em torno de mais ou menos 70 a 90 litros de leite em 5 vacas. Ele não tira leite no sol, ele não tira leite na chuva, ele não tira leite dentro de lama. Ele fez um local, ele gastou aí, vou dizer, viu Elianto, em torno de mais ou menos uns R$1.500 a R$2.000 para fazer esse local. E é um produtor que está de parabéns, porque está fazendo a higienização correta, certo? Dos tetos. Está ofertando a quantidade de ração correta, de acordo com a produção de leite das vacas. É um produtor que está de parabéns e que tem tudo para crescer e ser uma referência muito grande dentro do município dele. Cara jovem, de mente aberta, que tem tudo para crescer. Pergunta da Emílio. Emílio, estou tirando o meu campo de palma e plantando capim Tanzânia. Será que estou certo? Rapaz, Emílio, não sei, eu não faria isso, certo? Eu plantaria o Tanzânia em outra área e deixava reservado o campo de palma. Por quê? Porque nós moramos numa região muito seca, certo? Que é o Nordeste. E a gente tem problema com frequência aí com relação à questão de falta de chuva. E palma é a única cultura que a gente consegue ter uma excelente produtividade, é um excelente volumoso para vaca de leite, certo? Para vocês que não sabem. E é uma cultura que a gente consegue tirar excelente produtividade dela, ela sendo irrigada. Meus amigos me perguntam lá na escola quando eu... Maria Helena ligando essa hora. E ela irrigada, a gente consegue produzir em torno aí de algo aí em torno de 550 toneladas. Alguns cantos, alguns produtores aí já conseguiram 600 toneladas
matéria original, certo? Por hectare. E aí, como a gente mora no Seridó, meu amigo Emílio, eu sei que você lá tem água lá, um pouco de água, mas eu não faria isso, eu não tirava a área de palma não, eu ficaria com a área de palma e arrumava um outro local para fazer a área de pastejo com Tanzânia, porque a gente não sabe o futuro. Hoje a gente está tendo aí umas chuvas, o inverno não foi regular, certo? Tem cantos aí que choveu muito pouco. Acredito que na sua região choveu bem mais do que aqui em outros locais bem próximo de você, mas eu não faria isso, eu não tiraria a palma para plantar o Tanzânia de jeito nenhum não. Arrumaria outro local e plantaria o Tanzânia em outro local. Demilton, qual é o melhor volumoso para piquete rotacionado? Vamos ver aqui. Demilton, né? Qual o melhor volumoso para piquete rotacionado? Ó, o seguinte, eu gosto muito de trabalhar com Mombaça, certo? Por que o Mombaça? Porque o Mombaça ele tem uma produtividade boa, ele tem um teor de proteína bom. Lógico que a gente tem outras variedades de capins que a gente pode ser trabalhado com pastejo rotacionado que dá certíssimo, dá muito certo. Capim elefante pode ser trabalhado em forma de piquete. Desde que você dê as condições para que ele venha se recuperar, certo? Piquete rotacionado, muitos produtores querem fazer, mas muitos não se ligam na quantidade de água que precisa para irrigar. Muitos não se ligam também na questão da adubação. Então, o piquete rotacionado, para ele funcionar corretamente, você precisa dar o descanso para aquele capim se recuperar. Você tem que dividir a área de piquete de acordo com o ciclo de desenvolvimento do capim. E hoje, com novos estudos aí da Embrapa, a gente está trabalhando piquete rotacionado de acordo com a altura do capim, certo? Então, para cada variedade de capim, existe uma altura que ele está com seu nível de proteína e seu nível de energia excelente para a vaca. Mas aqui no nosso Seridó, eu gosto muito de trabalhar com Mombaça, certo? Com Mombaça, tá chegando o curumim, mas assim, eu não tenho, até hoje eu não tenho nenhuma área de pastejo rotacionado montada com curumim, onde eu já venho acompanhando para ver o desenvolvimento dele. Sei que ele é muito bom, ele tem um excelente teor de proteína, mas eu não tenho ainda histórico dele, eu trabalhando, começando a implantação e passando aí um ano rodando as vacas nele para a gente ver realmente o desenvolvimento e ver realmente aí a sua recuperação, né? Mas o segredo de piquete rotacionado é isso, é você fazer uma boa correção de solo primeiramente, né? Antes de implantar, coletar a amostra de solo, levar ao laboratório, fazer a correção de solo, plantar o capim, ter um excelente sistema de irrigação, ter água suficiente para irrigar. E quando a gente fala em água suficiente para irrigar, não é botar um canhão e deixar lá o canhão funcionando a noite inteira não, viu gente? Pelo amor de Deus. Isso aí você está lixiviando o solo, isso aí você está retirando os nutrientes do solo. Então, irrigação, a gente tem que estar utilizando as espessuras de baixa vazão. A gente precisa estar colocando a quantidade de água certa e em determinado tempo naquela cultura. O que a gente mais vê hoje é produtor aí chega no meio da área, bota um canhão aí de uma vazão como se diz, que eu não sei nem estimar às vezes, e simplesmente aquele canhão ele passa a noite inteira ou então o dia inteiro irrigando aquele mesmo local. Então a água começa a escorrer, principalmente em áreas de declividade. A água bate lá em cima e sai trazendo todos os nutrientes da parte alta para a parte baixa, e aquela terra lá de cima vai ficando pobre. Não façam isso, gente. Isso aí vocês vão ter problema depois para vocês conseguir recuperar esse solo. Vocês vão gastar com adubação, vocês vão gastar com esterco. E uma coisa bem importante que poucos produtores faz é a questão da adubação orgânica. Muitos produtores pegam o seu esterco e vendem ou dá. Gente, pega o esterco
e corrija suas áreas. A gente precisa que nosso solo tenha matéria orgânica para que a adubação química ela venha reagir, certo? A adubação química nenhuma ela vai reagir com o solo com pH ácido e com baixa concentração de matéria orgânica. Até reais, você vê até uma diferençazinha, mas você está colocando adubo ali num local que o seu resultado ele vai ser baixo, porque o seu solo você não fez a correção certa. Então você, muitas vezes o produtor acha que só simplesmente jogar uma ureia lá vai resolver o problema e não vai. Às vezes, muitas vezes aquela cultura não está nem precisando de ureia, estaria precisando de um outro tipo de adubo, de outro tipo de mineral, e ele não sabe porque ele não faz uma análise de solo. Então, análise de solo e para você consiga plantar a cultura e ter uma boa produtividade. Então, com relação a essa parte de volumoso para piquete rotacionado, então hoje a gente pode trabalhar com qualquer tipo de volumoso para piquete rotacionado, desde que você respeite a altura de saída das vacas do piquete, né, a altura do capim. Você não pode deixar as vacas pastejar demais para haver super pastejo dentro das áreas, porque aquele capim ele vai demorar mais ainda a se recuperar. E você tem que estar fazendo a adubação correta. Você tem que a vaca saiu do piquete, você tem que estar repondo o nitrogênio e o enxofre daquela área ali, daquele capim, para que aquele capim ele dê uma acelerada e ele venha a crescer mais rápido. Sem isso, o piquete não anda. Então, se você pensa em ter piquete e pensa em não adubar com nitrogênio e com enxofre e após a saída das vacas, aí é engano, porque o capim ele vai demorar muito a sair, e como o produtor ele é muito apressado, ele não vai esperar aí que o capim chegue na altura certa, logo ele vai estar botando o gado dentro, e sempre o capim vai estar pequeno e sempre vai estar faltando volumoso para aqueles animais, beleza? Mais alguma pergunta? Melhor dar o leite de descarte para os bezerros ou leite em pó? Depende do que você considera leite de descarte, certo? Vamos lá, leite com antibiótico, gente, não... Leite com antibiótico, se você tem uma vaca em tratamento, você está aplicando antibiótico nessa vaca, então esse leite ele não pode ser fornecido nem para o bezerro. Então você tem que retirar o leite dessa vaca, tem que fazer o tratamento correto, e esse leite você tem que aterrar ele, porque nem bezerro pode estar tomando esse leite, porque você está levando aí uma carga de bactéria para bezerro. E aí a gente vai ter uma live provavelmente na próxima semana para a gente falar sobre manejo de bezerro, e é onde a gente vai focar um pouco nessa questão de manejo de bezerro, porque muitos produtores eles alguns deixam, como se diz, não dá o cuidado necessário para o bezerro se desenvolver. E aí sempre ele tem bezerro doente dentro do curral dele, sempre ele está gastando com medicamento com aqueles bezerros. Então assim, leite de descarte, se for vaca tratada com antibiótico, de jeito nenhum para bezerro, certo? Porque bezerro tem a saúde frágil. Sucedâneo excelente. Excelente. Vai também aí depender da marca, da qualidade do sucedâneo e também da questão do preço, né? Muitas vezes você pega um sucedâneo aí com um valor muito alto, e quando você faz as contas, às vezes vale mais a pena você tirar o leite da sua vaca, deixar uma vaca ou duas somente para aleitar seus bezerros, do que você comprar o próprio sucedâneo. Isso aí depende muito de região para região e do que se encontra no mercado, certo? Mais alguma pergunta? Porque as vacas abortam os bezerros. É Deus. Porque as vacas abortam os bezerros? Porque a vaca aborta? Assim, existem vários motivos para uma vaca abortar, certo? A vaca pode estar acometida de alguma doença, a vaca pode ter comido uma planta tóxica, a vaca pode estar com deficiência de mineral, porque para muitos acham que ofertar um núcleo mineral, um sal mineral a uma vaca é uma besteira, e não é. Então, assim, isso aí é uma coisa que a gente tem que ver de perto o caso, a gente tem que analisar para a gente poder identificar a real situação, o real motivo porque é que aquela vaca está abortando. Muitas vezes você tem uma vaca no seu curral com brucelose e você não sabe, porque você não faz exame no rebanho. Então, fazer o exame do rebanho
brucelose, tuberculose, para ver se existe alguma vaca aí no meio do rebanho aí que esteja acometida de alguma dessas doenças, certo? E isso, gente, a gente tem que ir, quando se fala em sanidade animal, a gente tem que estar bem alinhado com isso aí, porque muitas doenças hoje é transmitido por ser humano através do leite, né? Vacas doentes, com brucelose, com tuberculose, o ser humano vai lá, toma, não sabe, e o ser humano se contamina. Então, o correto é você fazendo exames anualmente no seu rebanho. Ah, Gilmara, mas é caro. Eu tenho um rebanho de 100 vacas e para eu fazer exame de brucelose e tuberculose no meu rebanho eu vou gastar muito. E não vai, gente. Eu garanto a vocês que um veterinário vai cobrar um valor X a vocês se for na sua propriedade para fazer exame de uma vaca. E se ele for fazer exame do rebanho todo, o valor é outro, porque ele está diluindo os custos dele naquela quantidade de animais que ele vai coletar sangue, certo? Então, assim, muitos produtores dizem, eu não faço exame no meu rebanho porque eu não tenho condições. Não, eu não concordo com isso aí, não. Todo mundo hoje tem condições de fazer exame de brucelose e tuberculose no rebanho, certo? Junto 2, 3, 4 produtores, chama um veterinário, fulano, você faz exame de brucelose e tuberculose? Faz. Quanto é que você cobra para fazer exame de brucelose e tuberculose em 100 vacas? Ah, eu cobro tanto. É aonde? É em tal canto, pronto. Fica por tanto já com o meu deslocamento. Diferentemente de um único produtor chamar o cara para fazer exame de brucelose e tuberculose. O preço vai ser totalmente diferente, porque ele está indo lá, tá saindo da casa dele para ir lá fazer, coletar sangue, para fazer exame de uma quantidade mínima de animais. Então, quanto mais animais tiver, menor vai ser o custo para você fazer exame de brucelose e tuberculose no seu rebanho. E aí a gente precisa estar com esses exames em dia, porque não estou dizendo que mas vaca abortar pode ser que ela esteja acometido com alguma doença, né? Então tem que estudar bem como é que está o rebanho, tem que fazer exame, tem que vacinar, certo? Vacinar contra aftose, raiva, IBR, BVD e leptospirose. Poucos produtores vacina ou quase nenhum vacina. E a gente tem que prevenir nossos rebanhos, a gente tem que estar com as vacinas em dia, a gente tem que vermifugar. A gente vê muitos produtores vermifugando vaca de leite, aplicando o Ivomec em vaca de leite. E lá na bulazinha do Ivomec tem lá dizendo que não pode ser aplicado em vaca de leite. E muitos produtores aplicam. Então, gente, tem que ter cuidado, tem que estar atento a isso aí, tem que estar procurando informação, tem que estar procurando um técnico para estar orientando a vocês. Porque num deslize que vocês dão, vocês têm um prejuízo do tamanho do mundo. Às vezes um simples exame que você deixa de fazer na sua vaca, ou uma simples dieta que você deixa de fornecer adequada, ou um simples núcleo mineral que você deixa de fornecer, você vai ter um prejuízo do tamanho do mundo lá na frente. Então antes da gente ter os prejuízos, a gente tem que prevenir. Então a prevenção é mais barata do que o tratamento. Então se você previne, você está fazendo com que você lá na frente você venha ter sérios problemas, certo? Jair. Quem? Jair, o capiaçu na bovinocultura, como você sabe, sobressai na sua região. Jair? Deixa eu ver aqui que eu não estou vendo a pergunta dele, não. O BRS capiaçu na bovinocultura, como sobressai na sua região. Como é que o BRS capiaçu... Ô, Eduardo, brigadão, viu, por acompanhar nosso trabalho. Cadê? Vamos aqui a pergunta do rapaz aqui que eu não estou achando. É de Milson Alexandre, é isso? Foi a pergunta dele, que eu respondi agora, não é isso? Das vacas estarem abortando? É para baixo? Tá aqui. Jair Moisés, o BRS capiaçu na bovinocultura de leite, como sobressai na sua região? Ó, vamos lá. Capiaçu tem uma excelente produtividade, certo? No entanto, ele é um capim de baixa qualidade, de baixo valor nutricional para vacas de alta produção, certo? Vacas de alta produção.
volumoso, excelente para a vaca de alta produção é silagem de milho e silagem de sorgo. Por quê? Porque tem amido, certo? Então o capiaçu é uma excelente forrageira. Graças a Deus que a Embrapa desenvolveu ele, que está dando certo na nossa região, está dando muito certo. Agora tem produtores que estão querendo fornecer ele para vaca de alta produção. O que é uma vaca de alta produção? É uma vaca acima de 20 litros de leite. E essas vacas não estão respondendo e muitos produtores andam dizendo por aí que o capiaçu não presta, que o capiaçu que é uma propaganda enganosa, e na verdade não é. O que acontece é que o capiaçu ele tem um alto teor de lignina, que isso impede com que a vaca ela venha aproveitar tudo que tem dentro, tudo de nutriente que tem dentro do capim, e ele tem uma baixa proteína. Então, o capiaçu é uma forrageira para vacas de baixa produção, para bezerros, para animais solteiros, para animais que tenham uma exigência nutricional baixa, que não seja tão exigente nutricionalmente. Vacas de alta produção, ela precisa ter uma comida excelente, ter uma comida de qualidade, certo? Mas o capiaçu, aqui na nossa região do Seridó, ele vem se desenvolvendo perfeitamente, com excelente produtividade. Tem produtor aí conseguindo aí excelente produtividade do capiaçu. O capiaçu também, ele tem assim como qualquer outro capim, ele tem a sua época certa para estar cortando. Se você vai ensilar o capiaçu, a época certa de você estar ensilando ele é entre 90 e 110 dias. Se você deixar para ensilar ele após 110 dias, esse capim ele já vai estar com o valor nutricional muito baixo, certo? Com alto teor de lignina, e isso impede a questão de absorção no rumo desses animais, certo? Tem a de Erlan, mas não entendi se ele quer saber sobre mastito. Erlan. Eu queria saber porque muitas vacas dá maltriste, acho que é isso, né? Maltriste? É isso, Erlan? Se a pessoa faz o serviço direito, é mastito ou é maltriste? Mastito. Eu acho que seja mastito, né? Ó, o seguinte. Mastite é um caso que é uma doença que a gente, se ela for clínica a gente vê, e se ela for subclínica a gente não vê. A gente só consegue detectar mastite subclínica se a gente fizer o teste CMT nas vacas. E quase nenhum produtor, principalmente produtor pequeno da agricultura familiar, poucos produtores fazem esse teste CMT. É um teste simples, barato e que dá um resultado excelente. Primeiramente, para você, uma vaca só vai dar mastite clínica se ela tiver mastite subclínica. Então, antes da mastite clínica vem a mastite subclínica. E a vaca, você pode tirar leite hoje de manhã dela e ela não apresentar nada de mastite. E você pode ordenhar ela à tarde e ela já aparecer com mastite. Então, assim, mastite pode dar de várias causas. Falta de higiene, ambientes com lama, ambientes onde as vacas se deitam e após a ordenha. Vaca de leite, você tem que ordenhar ela e você tem que fazer por onde você servir a alimentação dela após a ordenha. É você ordenhando ela e botando ela para o coxo. Por quê? Porque ela precisa passar aí em torno de mais ou menos uns 10 minutos em pé para o esfíncter do teto, aquele canalzinho lá do teto, fechar. Então o que é que a gente faz para acelerar o fechamento do esfíncter? A gente pode estar utilizando iodo glicerinado para aquelas vacas que não tem bezerro ao pé, certo? Para as vacas que tem bezerro ao pé, o que é que eu faço? Após o bezerro mamar lá, terminar de chupar o restinho do leite que tem lá, tira o bezerro da vaca e vai lá e põe o iodo, certo? Mastite, como eu falei, ela pode dar de várias causas, certo? A gente só consegue dizer, mastite, a mastite no seu curral está sendo causada por falta de higiene, um exemplo. Se a gente tiver um acompanhamento na sua propriedade e observar a sua rotina. Sem a gente observar a rotina, fica complicado a gente apontar
o porquê que está acontecendo aquela problemática na sua propriedade. Mas, geralmente, a maioria dos casos de mastite é questão ambiental, ou seja, ambientes que as vacas ficam expostas à lama, vacas que entram muito dentro d'água, amolece muito ali a entrada do teto, do esfíncter, às vezes o esfíncter não fecha, e também a questão de higiene. O correto é você ordenhar uma vaca, após você piar o bezerro, arriar o bezerro, piar a vaca. Tô vendo agora a pergunta. Já respondo. O certo é você estar higienizando os tetos. Como é que é feito isso? Você pode fazer a limpeza dos tetos usando sanitizante. Hoje a gente tem várias marcas de sanitizante aí no mercado. Em seguida você usar papel toalha para enxugar. Usar um papel toalha para cada teto, ou seja, a vaca tem 4 tetos, então você tem que enxugar cada teto com um papel toalha, para evitar de transmitir mastite de um teto para outro, porque muitas vezes a vaca está com um teto com mastite e 3 bons, certo? Às vezes está nos 4, às vezes só está em 2, às vezes só tem 1. Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que estar sempre higienizando os tetos. Outra forma de fazer a higienização é a questão de usar água clorada. Tratar a água que você utiliza lá na ordenha para lavagem dos utensílios e você fazer a lavagem dos tetos. Agora, gente, lembrando, fazer a higienização dos tetos, não é do ubre não, certo? Tem muitos produtores que lavam o ubre todinho sem necessidade. Se o ubre estiver sujo, beleza, você vai lá e lava o ubre da vaca e enxuga. Porque se você não enxugar aquela aguinha que fica pingando, muitas vezes dentro da bicuda, o vaqueiro está ali tirando o leite e aquela aguinha caindo ali dentro do leite ou aquela água entrando dentro das teteiras, aquilo ali prejudica a qualidade do leite. Então, se for lavar o ubre, tem que enxugar bem enxugado para evitar a descida de água. O certo é somente os tetos. Lavou os tetos, enxugou. Se for leite tirado na mão, se for ordem manual, o vaqueiro lavar as mãos, certo? Enxugar. A gente vê muitos vaqueiros limpando, depois que arreia o bezerro, limpando os tetos das vacas com o rabo das vacas. E aí, gente, isso aí vocês só estão acelerando mais ainda o processo de falta de higiene, só estão acelerando o processo de transmissão de doenças, de bactérias, de fungo para as vacas. A gente não limpa teto com rabo de vaca. A gente tem que higienizar, a gente tem que limpar com papel toalha e limpar as mãos dos vaqueiros, certo? Então, cada vaca que o vaqueiro for ordenhar, ele tem que lavar as mãos, ele tem que enxugar e fazer todo esse processo. Porque a mastite, ela é transmissível. Então, se você está com uma vaca com mastite e você tira aquele leite ali e deixa no chão, aquela bactéria ali, se for uma vaca ali, sentar ali, deitar ali por perto, pode ter certeza que ela vai entrar no canal do teto se o esfíncter estiver aberto. Do mesmo jeito é o vaqueiro. Se o vaqueiro ordenhou uma vaca aqui com mastite e foi ordenhar a segunda vaca, não lavou as mãos, não higienizou, ele está transmitindo mastite daquela vaca doente para aquela vaca sadia. E isso aí tem que ter cuidado. Isso aí são cuidados primordiais que o vaqueiro tem que ter. O vaqueiro tem que estar com unha cortada, o vaqueiro não pode estar fumando na hora da ordenha, o vaqueiro tem que estar com barba feita, com cabelo cortado, tem que estar vestido adequadamente, certo? A gente vê aí muitos vaqueiros tirando leite aí só de bermuda, sem camisa, fumando, unha grande, cabelo grande, barba grande, e isso, gente, tudo vai afetar a qualidade do leite, certo? Tudo afeta a qualidade do leite, beleza? Outra pergunta aqui, sim, acho que foi a mesma pessoa perguntou a questão da mastite, não, outra pessoa? É Deus. Keila, tive o prazer de estudar na Escola Agrícola de Jundiaí com essa pessoa. Valeu, Keila, minha amigona. Peraí, deixa eu ver aqui. Estou com um capim BRS Capiaçu com 25 dias de plantado. Queria adubá-lo com esterco de vaca, o que você indica?
Ó, como eu falei lá no início, primeiramente a gente teria que coletar a amostra de solo para ver o que é que precisa nessa área, né? Se precisa corrigir pH, se precisa repor nitrogênio, fósforo, potássio, mas aí você já está começando com uma coisa excelente, que é a questão da matéria orgânica, né? A adubação com esterco. Então, faz essa adubação com esterco, mas se puder fazer uma coleta de amostra de solo e levar para o laboratório antes, esse é o ideal, certo? Que aí a gente entra com a parte de adubação química, mas a adubação orgânica, que é primordial, é indispensável em uma área. Aí... Tem mais perguntas? Sim, a questão do mastite lá, né? De sangue. Mastite com sangue. IERI, acho que é IERI. Isso mesmo. Muitos produtores faz aguação e não irrigação. Isso é verdade. Isso mesmo, Aquiles. Palma forrageira é a nossa salvação. Sem ela a gente não vive não, viu, meu amigo? É a única forrageira que a gente tem uma excelente produtividade. Aí aqui é Dilson. Por que vaca que atrasa o período da emprenhação? Acho que é isso. Porque vaca atrasa, demora a emprenhar. Existem N motivos, né? E um deles aí pode, como eu já falei lá no início, pode ser alguma infecção uterina e também falta de mineral. Primeiramente, médico veterinário passar ultrassom nessa vaca para saber se o útero está ok, né? Se não tem nenhuma inflamação, se não tem nenhum cisto, se não é preciso fazer nenhum tipo de tratamento, e depois ver a questão da alimentação e mineralização. Quem mais tem pergunta? Você quer saber... isso aqui tá certo. Pessoal, eu não sei se a gente conseguiu falar tudo que a gente queria sobre manejo de vaca com lactação. Provavelmente teve algum ponto que a gente não conseguiu tocar, né? E aí a gente está à disposição para quem quiser tirar mais alguma dúvida, quem quiser comentar, manda mensagem para a gente lá no nosso direct, certo? Que a gente vai estar tirando a dúvida de vocês. Um ponto que eu esqueci de falar com relação à questão do manejo de vaca em lactação é a questão de sombra, viu? Sombra é excelente. Toda propriedade ela tem que ter sombra. Não sei se falei, acredito que falei por cima, não sei. Renata tá dizendo aqui, tá lembrando, falou. Mas sombra é ideal, viu, gente? Sem sombra não vai não, viu? Vaca tem que ter conforto, Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos aqui que passaram aqui na nossa live, que comentaram, que mandaram mensagem, que mandaram perguntas. Eu espero ter atendido aí as expectativas de vocês, como eu falei. Se tem mais alguém que queira fazer mais alguma pergunta, a gente está à disposição. Tem mais alguma, Renata? Aqui, estou vendo um aqui. Todo animal de alta produção também, acho que é como silagem de milho e sorgo, sem concentrado também, não supre a exigência. Não, é o que a gente falou lá no início. Vacas de alta produção, você tem que complementar com ração concentrada, porque a forragem, o volumoso, ele não é suficiente para suprir a exigência da vaca. Então, vacas de alta produção, a gente sempre tem que estar fornecendo concentrado. E esse concentrado de acordo com a produção de leite. Não adianta a gente forçar e botar meio mundo de concentrado com a vaca se ela não vai te responder em produção. Aí você vai estar tendo prejuízo, certo? Então, a gente tem que levar em consideração a produção de leite também para poder ofertar o concentrado daquelas vacas. E vaca de alta produção, como eu falei, só em volumoso ela não vai produzir leite, certo? Também desse aqui perguntou sobre a mastite de sangue em vaca. O que causa? Aqui. Nariza, eu acho que é nariza.
Acho que para vaca em alta produção teremos que fornecer 70% de concentrado e 30% de volumoso. É não, viu? Doutora, se você for fornecer isso aí uma vaca, você pode estar, se você estiver fazenda, você pode se considerar que vai contrair uma dívida grande, certo? Além de você gastar muito fornecendo 70% da alimentação de uma vaca ser concentrado, você vai ter problemas, aí vai ter gastos excessivos aí com medicação para a questão de intoxicação, de problemas de acidose, problemas de casco, certo? Por excesso de concentrado nessas vacas. Então, vaca ela tem que comer aí em torno de 60%, 70% de sua alimentação tem que ser volumoso, certo? Então, vacas de alta produção, vacas de baixa produção, elas têm que consumir em torno de 70% de volumoso e 30% de concentrado, beleza? Se você fizer o contrário, aí você está fadado à falência, porque do preço que está concentrado hoje, fornecer 70% de concentrado a uma vaca, não vai não, as contas não fecham não, viu? As contas não fecham não, então tem que ser o contrário, viu? Edilson aqui, por que causa mastite de sangue em vaca? É o seguinte, falta de vitaminas, certo? Então, falta de vitamina faz com que o leite ele saia com um aspecto de sangue, com a cor de sangue, com a coloração estranha, uma coloração voltada para sangue. Sangue mesmo, muitas vezes sai sangue mesmo. Então, falta de vitaminas, falta de algumas vitaminas, falta de minerais, certo? E se for uma mastite muito agressiva, pode acontecer isso, mas geralmente esse aspecto aí, a questão de falta de algumas vitaminas e alguns minerais faz com que o leite venha a sair com essa coloração estranha. Meu amigo Erasmo, rapaz, olha quanto tempo. Ureia na silagem funciona? Precisa acrescentar sulfato de amônia? Oh, rapaz, mas aí... Erasmo, hoje o que a gente mais vem trabalhando é a questão da associação do sulfato de amônia com a ureia, né? Já foi aí algum tempo atrás aí a gente usava muita ureia, né? Usava mais ureia em questão de colocar na silagem, mais a ureia e pouco sulfato de amônia. Hoje em dia a gente tem que estar dando uma associada, tem que estar utilizando os dois, porque um tem nitrogênio, o outro tem enxofre, um tem mais enxofre que o outro não tem quase nada. Então a gente tem o certo, para a gente ter um resultado excelente, é a gente estar utilizando os dois, fazer a associação de ureia com sulfato de amônio, beleza? E aí, mais alguma pergunta? Se puder deixar salva a live, a gente pode assistir, beleza, meu amigo? A gente vai tentar deixar. Lavoisier, parabéns, Mara, muito obrigado, excelente, valeu, meu amigo, a gente está à disposição. Quando eu crescer, vou ser igual a você. Ô, Keila, só você mesmo. Opa, meu sobrinho tá assistindo, coisa boa. Valeu, meu amigo Alisson. A gente tá aqui para isso. Eu espero que, como eu falei, que a gente tenha conseguido atingir aí as expectativas. Com certeza ficou algum ponto que a gente não conseguiu tocar, né? Mas que a gente está à disposição aí para tirar alguma dúvida. Aquele produtor que queira contratar nosso serviço, a gente também está à disposição. Como eu falei, a gente trabalha em parceria com o Sebrae e estamos aí, certo? Para esclarecer as dúvidas e para fazer com que vocês venham a ganhar dinheiro com leite, porque tem muito produtor dizendo que leite não dá dinheiro. E leite dá dinheiro. Leite é a única atividade que dá dinheiro 2 vezes durante o dia, certo? De manhã e de tarde. Leite ele tem que ser, a vaca tem que ser ordenhada de manhã e de tarde. Quem faz só uma ordenha realmente não ganha dinheiro com leite, porque a lucratividade da atividade leiteira ela está no leite da tarde. Porque o leite da manhã ele serve para pagar medicamento, para pagar mão de obra, para pagar a ração concentrada, manutenção de cerca, energia, e o leite da tarde é a lucratividade do produtor. Então aquele produtor que não faz as duas ordenhas, realmente ele não ganha dinheiro com leite, certo?
e ele está subestimando o potencial produtivo de sua vaca. Então, vaca tem que ser ordenhada 2 vezes, porque quanto mais você ordenha ela, mais você estimula ela a produzir leite. Pode ter certeza que se você tiver uma vaca que produza 20 litros de leite no seu curral, e você faz 2 ordenhas nela e passar a fazer só uma, pode ter certeza que a produção de leite dela ela vai lá para baixo. Por quê? Porque você está deixando de estimular ela a produzir leite, está subestimando o potencial produtivo dela, certo? Mais alguma pergunta? E aí, pessoal, só pra gente finalizar aqui, a gente, como eu falei no início, a gente tá com esse projeto de toda semana a gente abordar um tema e discutir, conversar, trocar ideias. Eu tô vendo aqui que 2 pessoas pediram para participar da live. E eu só tô vendo agora, mas nas próximas a gente vai abrir uma brechazinha aí para quem quiser participar, para quem quiser dar uma explanaçãozinha, a gente vai estar abrindo espaço, beleza? Tá certo? Essa foi a primeira de muitas que virão, certo? A gente também está organizando algumas aí, alguns colegas nossos aí de profissão, pediram para que a gente abordasse alguns temas aí sobre caprino e ovino, né, meu amigo Lavoisier? A gente tá vendo aí, tá estudando, vamos atrás aí de alguém que tenha um conhecimento amplo e vasto aí em caprino e ovino, para a gente também tá dando uma pincelada boa aí, questão de manejo, questão de confinamento, de sanidade, porque a gente tem muito pessoal que cria caprino e ovino, a gente tem muito problema com sanidade, né? Muita verminose, muitos manejos inadequados, e aí a gente vai estar procurando aí alguém que possa estar nos ajudando aí a fazer uma live falando sobre caprino e ovino, para a gente também tá atingindo o público de outras cadeias, né? Vamos ver aí outras lives aí com outros temas relacionados, voltados para outras cadeias produtivas também. Tá certo? Aqui, cadê? O sal proteinado feito na fazenda com milho, soja, sal mineral, núcleo, qual a porcentagem colocada de ureia pecuária? Depende, né? Assim, eu tenho o pé muito atrás com questão de ureia, porque eu já vi muitas desgraças aí em propriedades com relação à ureia. É um excelente nutriente, fonte de proteína, que a gente pode baratear bastante a ração, mas que se a gente usar ela de forma inadequada, a gente tanto tem problema com intoxicação como problema de reprodução. Que vaca com excesso de proteína na dieta, futuramente a gente tem problema de reprodução com ela, certo? Então, assim, eu geralmente, na mistura de 100 quilos desses ingredientes aí, eu costumo colocar em torno de 1,5% de ureia. E quando o produtor está fazendo a primeira vez, eu começo com pouco. Eu começo com 0,5% e até chegar a 1,5% de ureia no máximo. Não sou muito de estar colocando a ureia, porque tem muitos produtores que eles querem ver o resultado rápido para ontem, e isso eles começam a pecar com relação à questão da ureia. A gente deixa determinado uma certa quantidade e ele termina usando o dobro, e isso tem um problema sério mesmo. A gente tem que ter cuidado com a questão da ureia, certo? Mas aí eu não passo aí de 1%, de 1,5%, no máximo 1,5%, já para mim já é o suficiente, dependendo também da quantidade, certo? Da quantidade do traço que eu estou fazendo. Em 100 kg, entre 1 e 1,5%, não entro mais que isso não, certo? A não ser que aquele rebanho já venha utilizando ureia há um tempo, e principalmente animais solteiros. Eu não sou de fornecer sal proteinado para vaca de leite. Tem muito produtor aí fornecendo sal proteinado para vaca de leite, e não é o adequado. Não é a suplementação mineral de uma vaca de leite, não é sal proteinado. Beleza? Mais alguma pergunta? Pessoal, então mais uma vez, muitíssimo obrigada. A gente já está passando aqui há mais de 1 hora de live. Sei que,
Como eu falei antes, a gente deixou alguns pontos aí sem tocar, porque quando se falar em manejo de vaca em lactação, a gente tem muito a discutir, certo? A gente tem muitos pontos minuciosos ali a abordar, e eu tenho certeza que eu não falei tudo, né? Mas acredito que o pouco que eu falei tenha dado para vocês abrir um pouco a mente e a gente consiga mudar os resultados das fazendas e ter excelentes resultados. Então, eu vou só frisar aqui alguns pontos importantes que a gente falou com relação à questão do manejo de vaca em lactação. Então, evitar ruídos, certo? Durante a ordenha, som alto. Não gritar com as vacas. Um ponto que eu esqueci de falar, estava lembrando, esqueci de falar. Tô associando agora porque estou vendo aqui o material, os pontos que eu tinha frisado aqui. E um ponto que eu deixei de falar foi a questão do produtor ir buscar a vaca no cercado, de trazer a vaca até a sala de ordenha, até o local da ordenha. Então, muitos vaqueiros, muitos produtores levam um chicote, certo? Sai gritando com essas vacas, sai correndo com essas vacas, bota cachorro para acuar a vaca, cachorro que não é domado, certo? E isso prejudica bastante, viu? Então, vaca, ela não gosta de grito. Vaca, você tem que conversar com ela num tom normal. Você não pode estar gritando, você não pode estar batendo. E outro ponto bem importante também que esqueci de falar, tava lembrando e acabou passando despercebido. Questão de chocalho. Tem muito produtor que bota chocalho em todas as vacas. As vacas andando e aquele blém, 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 blém no meio do mundo que de longe você escuta. E isso aí é extremamente prejudicial e estressante, certo? As vacas de leite. Foi 2 pontos que eu esqueci. Pessoal, então, muitíssimo obrigado, certo? Estamos à disposição. A live vai ficar gravada aqui. E qualquer dúvida, gente, é só chamar a gente no direct que a gente tá tirando as dúvidas. Beleza? Então, boa noite a todos e um excelente final de noite para todos vocês.